Naquela noite abafada de novembro, Luana sentiu algo diferente ao chegar do trabalho. O portão da casa ao lado, aquela que ficava vazia há mais de 5 anos, estava escancarado. A antiga residência dos velhos irmãos Braga, que haviam morrido em circunstâncias nunca esclarecidas, permanecia intocada desde então, acumulando poeira, folhas secas e olhares desconfiados dos vizinhos. Mas agora havia movimento. Uma cortina se moveu. Uma luz bruxuleante escapava pela fresta da janela. Luana franziu a testa. Ninguém na rua parecia notar. Foi até seu portão, fingiu mexer no interfone, mas manteve os olhos fixos na casa ao lado. Viu uma figura, alta, magra, imóvel. Observava. O sangue gelou. Não era apenas o susto, era uma sensação mais densa, como se aquele olhar atravessasse a alma. Luana entrou em casa apressada, trancou tudo e fechou as janelas. Mas aquela sensação não a deixava. Tinha a nítida impressão de que algo havia se mexido dentro da sua própria casa. Na manhã seguinte, Luana tentou convencer a si mesma de que tudo não passará de cansaço e imaginação. Tomou café, lavou o rosto, foi trabalhar. Mas ao voltar, viu algo ainda mais perturbador. No seu quintal, preso à cerca, havia um papel amarelado. Pegou com cuidado. Letras tortas, tremidas, diziam: "Estamos de volta". Não havia assinatura. A caligrafia parecia antiga, quase como escrita com pena. O coração acelerou. Tentou falar com os outros vizinhos, mas todos agiam como se nada estivesse errado. A dona Cleusa, que morava em frente, disse que ninguém se mudou ali. Mas Luana jurava ter visto alguém. E agora aquele bilhete. Naquela noite, decidiu espiar pela fresta do muro. E lá estava ele de novo. O homem alto, pálido, parado no corredor da casa ao lado. Só que dessa vez ele a viu. E sorriu. Um sorriso congelado, quebrado, que parecia deslocado no rosto inexpressivo. Na terceira noite, o tormento começou. Barulhos de passos no corredor, mesmo com as portas trancadas. Sussurros do lado de fora da janela do quarto. Luzes que piscavam sem motivo. Ela chamou um eletricista, que disse não haver problemas na fiação. Chamou a polícia, que não encontrou sinais de invasão. Mas o terror se intensificava. Toda madrugada, às 3h33, Luana acordava com o som da campainha. Nunca havia ninguém. Certa vez, ela olhou pela janela antes de ir atender. Viu 3 pessoas paradas em frente ao portão. Imóveis. Como estátuas. Reconheceu o homem de antes, mas agora via uma mulher ao seu lado, de vestido preto, segurando algo nos braços. Uma boneca? Um bebê? Luana piscou. Eles sumiram. A campainha tocou de novo, mais alta, mais longa. O som parecia vir de dentro da casa. Ela começou a pesquisar sobre os antigos moradores. Descobriu que os irmãos Braga tinham fama de ocultistas. Participavam de rituais, faziam reuniões à noite com pessoas estranhas. Depois que morreram, não houve velório. Apenas um enterro silencioso, com caixões lacrados, pagos por um parente distante que ninguém conhecia. A lenda dizia que os irmãos nunca saíram dali, que continuavam vivendo entre as paredes da casa, esperando o momento certo para voltar. Luana leu relatos antigos de outros moradores da rua, cães que latiam apenas para aquela casa, sombras passando pelas janelas mesmo sem ninguém morando lá, crianças falando com os senhores do fundo. Ela começou a entender. Eles nunca foram embora. E agora pareciam querer algo dela. Na noite seguinte, o impensável aconteceu. Luana acordou com a sensação de estar sendo observada. Não ousou abrir os olhos. O som de passos lentos se aproximava da cama. O colchão afundou. Alguém ou algo estava sentado ao lado dela. Um frio gélido percorreu seu corpo. De repente, uma voz sussurrou em seu ouvido: "Você já é parte da casa agora." Ela gritou, mas nenhum som saiu.
Acordou horas depois, no chão do quarto, cercada por folhas secas, as mesmas que sempre via no quintal da casa ao lado. No espelho, havia palavras escritas com o que parecia ser sangue seco. Eles abriram a porta. A partir desse dia, Luana parou de sair de casa. Pedia comida por aplicativo, desligava o celular. Tentava se proteger. Mas os sussurros nunca cessavam. E os visitantes da madrugada voltavam. Sempre às 3h33. Foi então que ela decidiu fugir. Preparou uma mochila, esperou o sol nascer e correu para a rua. Mas quando abriu o portão, viu que todas as casas estavam diferentes. A rua parecia mais velha, como se tivesse voltado no tempo. As casas estavam abandonadas, com janelas quebradas, vegetação crescendo nos telhados. O céu tinha um tom esverdeado, doentio. E a casa ao lado estava viva. As janelas piscavam como olhos. A porta batia como um coração. E dela saía o homem pálido, agora acompanhado de muitos outros. Todos sorrindo. Todos olhando para a Luana. Ela correu, mas nunca chegou à esquina. Nunca foi vista novamente. Apenas uma coisa mudou. A casa dela, agora, também está vazia. Mas à noite, se você passar em frente, pode jurar que vê alguém te observando da janela. Um rosto. Ou vários. E se você chegar perto o suficiente, pode até ouvir a campainha tocar. Sozinha. Às 3h33. Quando Mário se mudou para a casa número 17 da rua Dom Aguiar, não esperava nada além de tranquilidade. Um novo começo após um divórcio doloroso, em um bairro pacato, longe do barulho da cidade. Os vizinhos pareciam simpáticos, ao menos os poucos que teve coragem de cumprimentar nos primeiros dias. Mas havia algo estranho naquela rua. Todas as noites, uma luz se acendia na casa da esquina, a número 21. Uma lâmpada antiga, amarelada, sempre às exatas 2h17 da madrugada. No início, Mário não se importou. Pensou que poderia ser um hábito de algum vizinho noturno. Mas depois de uma semana, ele percebeu: ninguém morava naquela casa. Estava fechada há anos, com tábuas cobrindo portas e janelas, telhado parcialmente caído, e o mato já engolindo o jardim da frente. Mesmo assim, a luz se acendia, pontualmente. E junto com ela, surgia uma melodia suave, como uma caixinha de música tocando um tema infantil, ecoando pela rua silenciosa. Certa noite, curioso e inquieto, Mário decidiu observar de perto. Saiu com uma xícara de chá, disfarçando, e se sentou nos degraus da varanda. Quando o relógio marcou 2h17, viu com os próprios olhos. A luz se acendeu dentro da casa abandonada. Fraca, mas constante. Em seguida, ouviu a música. Suave, nostálgica, mas perturbadora. Como se fosse tocada dentro da sua cabeça. A cada nota, seu corpo gelava. Seus olhos começaram a lacrimejar sem razão. Quando tentou levantar para voltar, notou algo, uma criança. Parada na janela do andar de cima, olhando fixamente para ele. Mário congelou. A criança não se movia, nem piscava. Apenas o observava com um olhar vazio. Depois de alguns segundos, a luz apagou. E a figura sumiu. A casa voltou ao completo silêncio. No dia seguinte, Mário quis acreditar que tudo não passou de alucinação causada pelo cansaço. Mas quando foi até o quintal, encontrou um brinquedo antigo jogado perto do muro. Um cavalinho de madeira, gasto, com o nome Daniel esculpido. Obcecado, Mário começou a investigar. Descobriu, por meio de jornais antigos, que em 1993, uma família inteira desapareceu naquela casa. Pai, mãe e o pequeno Daniel, de 6 anos. Nenhum corpo foi encontrado. A única pista era um diário da mãe, que mencionava vozes vindas do porão e Daniel falando com pessoas que não estavam lá. Os registros diziam que a casa havia sido exorcizada 2 vezes antes de ser abandonada. Os moradores seguintes não duravam mais de um mês. Uns alegavam ataques durante o sono, outros sumiam sem deixar vestígios. Mário leu tudo isso numa madrugada, com os olhos arregalados e mãos trêmulas.
mas algo o impelia a continuar. Sentia como se a casa estivesse chamando, como se precisasse dele. E então começou a sonhar, sempre com o mesmo cenário: a sala da casa número 21, completamente escura, exceto por uma cadeira de balanço que balançava sozinha. E em todos os sonhos, a mesma voz infantil sussurrava: "Vem brincar comigo." Determinou-se a entrar. Escolheu a noite de sexta-feira, quando o silêncio da rua era absoluto. Munido de uma lanterna e coragem forçada, pulou o portão da casa abandonada. O mato arranhava suas pernas. O ar tinha um cheiro pesado de mofo e ferro. Forçou a porta, que rangeu alto, mas abriu com facilidade assustadora. Lá dentro, o tempo parecia congelado. Móveis cobertos por lençóis, quadros tortos nas paredes, um relógio parado às 2h17. A escada rangia a cada passo. Quando chegou ao segundo andar, viu de novo o cavalinho de madeira no canto do corredor. A porta do quarto ao lado se abriu sozinha. Dentro, brinquedos antigos dispostos como se esperassem por alguém. E no centro, sentado na cama, o menino olhava diretamente para Mário. E sorriu. Um sorriso melancólico, cansado, mas cheio de algo que ele não sabia explicar. Então a porta se fechou atrás dele. Mário acordou em sua cama no dia seguinte, sem lembrar como voltou. Mas havia algo novo na casa, um retrato antigo sobre sua mesa de cabeceira. Nele, um casal e uma criança. O mesmo menino. E um detalhe macabro: atrás da moldura, uma data gravada. 1993. Seu coração quase parou. Ele tentou jogar a foto fora, mas ela sempre reaparecia. Na geladeira, no travesseiro, dentro da pasta do trabalho. Em toda parte. A luz da casa número 21 continuava acendendo todas as noites. Mas agora, ele ouvia passos no telhado, portas batendo mesmo trancadas, e a caixinha de música tocando, dentro de sua própria casa. Os vizinhos pararam de falar com ele. Desviavam o olhar, mudavam de calçada. Começou a notar que alguns o vigiavam pelas janelas, cochichavam entre si. Numa noite, viu Dona Marlene, a vizinha da frente, deixar um prato de sal grosso e velas acesas diante da porta. Quando tentou perguntar, ela apenas disse: "É por você. Eles já escolheram." Certa madrugada, Mário decidiu fugir. Entrou no carro, dirigiu sem rumo por horas. Quando o dia amanheceu, parou num posto, foi ao banheiro, lavou o rosto. Quando voltou para o carro, tudo estava diferente. O banco do passageiro tinha um novo objeto, o cavalinho de madeira. E no banco de trás, o menino, quieto, olhava fixamente para ele pelo espelho retrovisor. Mário não se lembra do que aconteceu depois. Tudo o que sabe é que acordou de novo na casa número 17, como se nada tivesse acontecido. Mas algo está diferente agora. Sua casa mudou. Fotos antigas começaram a surgir pelas paredes. Um retrato seu, de mãos dadas com Daniel. E às 2h17, a luz da casa da esquina continua acendendo. Só que agora, ela é seguida de vozes. Muitas. Sussurrando o nome dele. Chamando. E se alguém passar pela rua e olhar bem, vai ver, nas duas casas, há rostos nas janelas. Esperando. E sorrindo. Joana morava no 8º andar de um prédio antigo, daqueles construídos nos anos 60, com janelas de ferro e corredores estreitos. Mudou-se para lá após o falecimento da avó, que lhe deixou o apartamento como herança. Era um prédio silencioso, com poucos moradores fixos e muitos apartamentos vazios, o que tornava tudo ainda mais claustrofóbico. Mas o que mais chamava a atenção era o apartamento do lado, o 803. Sempre fechado, luzes apagadas, nenhuma movimentação. A síndica dizia que estava desocupado há mais de uma década, mas Joana jurava ouvir barulhos por trás da parede. Arranhões, passos leves e, às vezes, até uma respiração ofegante, como se alguém estivesse colado na divisória, apenas esperando, observando. Certa noite, enquanto passava a roupa, ouviu uma batida seca do lado oposto da parede. E logo em seguida,
3 toques curtos, espaçados. O mesmo padrão se repetiu nos dias seguintes, sempre no mesmo horário, 2h43. 3 batidas. Sempre 3. Como se alguém estivesse tentando se comunicar. Intrigada e tomada por uma curiosidade involuntária, Joana encostou o ouvido na parede uma noite e respondeu com o mesmo padrão de batidas. Houve silêncio por alguns segundos. Depois, a resposta, 3 batidas mais fortes, como se feitas com as costas da mão. Ela se afastou, o coração acelerado. Tentou racionalizar, talvez algum cano, algum som do prédio, nada sobrenatural. Mas as batidas continuavam, cada vez mais altas, mais intensas. Começou a ter pesadelos com portas entreabertas, vultos no espelho e pessoas sem rosto tentando falar com ela. No sonho mais recorrente, estava trancada no 803, e vozes sussurravam seu nome por todos os lados. Em uma dessas madrugadas, acordou com uma sensação insuportável de sufocamento. Foi até a cozinha beber água e encontrou algo que a fez largar o copo. Do outro lado da janela, na varanda do 803, havia uma mulher. De cabelos longos, pele pálida e olhos fixos nela. Estava imóvel. Um segundo depois, desapareceu. No dia seguinte, Joana foi até o síndico exigindo explicações. Ele garantiu que não havia ninguém no 803, que as janelas estavam lacradas, que o apartamento sequer tinha energia elétrica. Mostrou até um antigo boletim de ocorrência, de quando uma equipe de manutenção entrou lá e disse ter visto algo estranho. Sombras, sussurros e uma boneca antiga caída no chão, que não constava na lista de pertences dos antigos moradores. Segundo o documento, em 1998, uma mulher chamada Beatriz morava naquele apartamento. Era conhecida por ser reclusa, mística, dizia conversar com seres do além. Um dia, simplesmente desapareceu. Deixou tudo para trás: documentos, roupas, comida na mesa. Nenhum sinal de arrombamento. A investigação foi arquivada como desaparecimento inexplicável. O apartamento ficou lacrado desde então. Mas os relatos de vizinhos que ouviram barulhos ou sentiram presenças nunca pararam. Joana, agora, tinha certeza. Beatriz nunca saiu dali. Ou talvez, algo ficou no lugar dela. As manifestações se intensificaram. As batidas vinham de vários pontos da parede, como se mãos tocassem ao mesmo tempo de diferentes posições. A luz do corredor do prédio começou a piscar sempre que ela saía de casa. E o elevador parava sozinho no 8º andar todas as noites, mesmo que Joana não o tivesse chamado. Uma noite, o interfone tocou. Ela atendeu, e do outro lado, uma voz feminina disse apenas: "Me ajuda, estou presa aqui dentro." A ligação caiu. Correu até a porta e olhou pelo olho mágico. O corredor estava vazio, mas ao olhar para a porta do 803, viu algo novo. A maçaneta estava suja, como se alguém tivesse encostado com mãos ensanguentadas. Ela voltou para dentro, trancou tudo e se escondeu no quarto. Aquela noite foi a pior. Acordou com a porta do próprio quarto aberta, mesmo tendo certeza de que a havia trancado. E no chão, havia pegadas pequenas, como de pés descalços molhados. Joana decidiu ir embora. Arrumou suas coisas e marcou uma mudança para o fim de semana. Mas antes disso, uma última coisa aconteceu. Durante a madrugada, ouviu o som de uma chave girando na porta do 803. Abriu sua própria porta em silêncio e viu a cena. A porta do apartamento ao lado entreaberta, rangendo devagar. Do interior, vinha uma luz fraca e uma melodia suave, quase como uma canção de ninar. Algo a puxava para lá, como se a chamassem. Deu 2 passos. 3. E então, a mulher da varanda apareceu na porta. Estava mais próxima agora. Os cabelos cobriam parte do rosto, mas os olhos estavam expostos. Negros, profundos. Joana tentou correr, mas o corredor parecia se esticar, como um pesadelo. Quando olhou para trás, não havia mais nada. Estava na frente do 803, com a mão sobre a maçaneta. E a porta se abriu sozinha. Na manhã seguinte, os vizinhos encontraram o apartamento de Joana vazio. A mudança marcada não foi realizada. Tudo estava como ela havia deixado. Malas prontas, roupas dobradas,
a TV ligada em um canal fora do ar. Mas ela não estava lá. A única pista foi um bilhete escrito à mão sobre a mesa. Ela não quer ficar sozinha. E agora, não estou mais. Desde então, o 803 voltou a ser selado. Mas quem mora no prédio diz que o ciclo recomeçou. Às 2h43, ouvem-se 3 batidas nas paredes. E alguns relatam ver, pela fresta da porta, uma mulher sentada no chão, olhando para o vazio, esperando, sempre esperando. Dizem que ela se parece com Joana, mas com o tempo, seu rosto vai mudando, como se outra presença tomasse o lugar. E a próxima pode estar do outro lado da parede. No início, era apenas um cheiro estranho, como se algo tivesse morrido. Letícia havia se mudado para o apartamento 204, no bloco B do residencial Bela Vista, acreditando que finalmente teria paz. Longe do centro, aluguel barato, boa estrutura. Mas o que não sabia era que aquele lugar tinha um histórico oculto, conhecido por poucos e ignorado por muitos. O odor vinha e ia, sempre no mesmo horário, entre 4h10 e 4h20 da madrugada. Um cheiro ácido, podre, que surgia repentinamente e sumia em poucos minutos. Letícia checava os ralos, as lixeiras, até mesmo o esgoto externo. Nada. Tudo limpo. Mas o cheiro persistia. Certa vez, acordou com ele tão forte que vomitou no banheiro. E, enquanto limpava o chão, jurou ter visto uma sombra rastejante passar pela porta entreaberta. Era como se algo estivesse ali, esperando, mas invisível. Ela tentou ignorar. Achava que era coisa da sua mente, estresse da mudança, ou talvez apenas insônia. Mas o que viria depois mostraria que aquele apartamento escondia algo muito mais sombrio. Letícia começou a ouvir passos vindos do andar de cima. Pesados, lentos, arrastados. O problema é que o apartamento acima do dela, o 304, estava vazio. Vazio desde que o último morador se jogou da varanda há 3 anos. Encontraram o corpo estraçalhado no jardim do condomínio. Os vizinhos diziam que ele havia enlouquecido. Passava os dias gritando que alguém rastejava pelo teto e que os mortos estavam no encanamento. Letícia só soube disso depois, quando questionou o porteiro sobre os barulhos. Mas mesmo sabendo da tragédia, tentou racionalizar. Talvez fossem gatos, talvez ruídos comuns em prédios antigos. Até que uma madrugada mudou tudo. Acordou com um som que parecia vir de dentro da sua parede, alguém batendo com as unhas. Devagar. E depois, uma voz sussurrada: Letícia, me ajuda. Ela ficou paralisada. Não conseguia respirar. Tentou acender a luz, mas nada funcionava. Só o som da respiração pesada do outro lado da parede, cada vez mais próxima. No dia seguinte, Letícia procurou moradores antigos do condomínio. Uma senhora no bloco A, Dona Teresa, aceitou conversar. Disse que o residencial Bela Vista foi construído sobre um terreno que já abrigou um cemitério desativado nos anos 50. Muitos corpos foram retirados, mas nem todos. A obra prosseguiu, mas logo começaram os relatos. Aparições, suicídios, surtos psicóticos. Principalmente nos apartamentos da coluna 4. Sempre no 2º e 3º andares. Um padrão que ninguém percebeu, ou preferiu ignorar. Letícia ouviu tudo em silêncio, sentindo os cabelos da nuca arrepiarem. Quando voltou para casa, encontrou sua porta entreaberta. Tinha certeza de que a trancara. Entrou devagar. Tudo parecia no lugar até ver no espelho da sala uma mensagem escrita com algum tipo de fuligem. Você é a próxima. A escrita desapareceu segundos depois. Mas naquele instante, ela soube que não estava mais sozinha naquele lugar. Algo havia sido despertado. Na noite seguinte, o cheiro voltou. Mais forte. Como se o apartamento estivesse apodrecendo por dentro. A água da pia começou a sair escura, espessa, com cheiro de sangue. Letícia ligou para a administração, pedindo encanador urgente. Mas quando ele chegou, disse que não havia nada de errado com os canos. E mais,
não encontrou nenhuma marca de sujeira na água, nem vestígios do cheiro. Letícia começou a duvidar da própria sanidade. Até que uma noite, ao tentar dormir, viu uma figura sentada aos pés da cama. Pequena, curvada, com a pele cinza e os olhos abertos demais. Não dizia nada. Apenas observava. Ela gritou. Acendeu a luz. Nada. Mas quando se levantou, viu pegadas úmidas indo da sua cama até o corredor. E no final do corredor, a porta do banheiro batendo devagar, sozinha. A cada noite, a figura se aproximava. Às vezes, Letícia acordava com arranhões nos braços. Outras, com hematomas que não sabia explicar. Era como se o apartamento estivesse a corroendo. O ponto de ruptura veio quando, durante uma tempestade, as luzes acabaram em todo o prédio. Letícia ficou sozinha, no escuro, ouvindo o som de passos vindos do teto, do banheiro, das paredes de todos os lugares ao mesmo tempo. Em pânico, tentou sair. A porta não abria. As janelas estavam lacradas. O celular não tinha sinal. E então, no espelho da sala, viu seu reflexo sorrindo para ela mesmo que seu rosto estivesse em pânico. O reflexo dizia, agora é seu. E desapareceu. Letícia desmaiou. Quando acordou, estava no chão da sala, envolta por velas apagadas e símbolos riscados com o que parecia ser carvão. O cheiro de podridão havia sumido. A casa estava silenciosa demais. No espelho, agora havia um novo reflexo. Não era mais ela. Era a figura que antes ficava aos pés da cama. Letícia havia sido tomada. Desde então, o apartamento 204 está vazio. A imobiliária afirma que Letícia sumiu sem deixar rastros. Documentos, celular, roupas, tudo estava lá. Mas ninguém sabe o paradeiro dela. Vizinhos do Bloco B dizem que, às vezes, durante a madrugada, veem luzes acesas e ouvem vozes murmurando dentro do 204. Alguns relatam ter visto uma mulher parada na janela, imóvel, olhando para baixo. Outros juram que o cheiro podre voltou. Mas o mais assustador são os novos moradores do apartamento 304, o que fica acima. Eles disseram, em voz baixa, que todas as noites ouvem arranhões vindos do chão. E uma voz feminina dizendo, me ajuda, eu tô presa aqui dentro. Lucas sempre fora cético. Não acreditava em espíritos, assombrações, muito menos em maldições. Para ele, tudo tinha uma explicação lógica. Por isso, quando conseguiu alugar a Casa 11 da Rua do Cedro por um preço muito abaixo do mercado, não hesitou. Era grande, espaçosa, e tinha um jardim nos fundos perfeito para os fins de semana com os amigos. A imobiliária apenas advertiu, é uma casa antiga, e o antigo morador era reservado demais. Lucas deu de ombros. Na primeira semana, tudo correu bem. Até que começou a notar pequenas mudanças. Objetos fora do lugar, portas que ele jurava ter fechado apareciam abertas, e sempre ao entardecer, um frio cortante tomava conta do quarto dos fundos, o mesmo que ele escolheu como escritório. No início, achou que era corrente de ar, problema na vedação das janelas. Mas não havia janelas abertas. E o frio não era natural. Era como se algo estivesse sugando o calor da casa. E isso parecia vir de um único ponto, um armário embutido no escritório, com fechadura antiga e sem chave. Num domingo chuvoso, Lucas decidiu forçar a fechadura. Usou uma faca e, com algum esforço, conseguiu abrir o armário. Dentro, encontrou uma caixa de madeira muito bem trabalhada, envelhecida pelo tempo, com símbolos entalhados que não reconhecia. A tampa estava levemente trincada. Quando abriu, sentiu um cheiro adocicado e enjoativo, como flores mortas. Dentro havia recortes de jornais antigos, todos noticiando desaparecimentos na região. Em todos, a mesma rua, Rua do Cedro. E todos envolvendo moradores da Casa 11. O mais antigo era de 1954. O mais recente, de 2009. No fundo da caixa, havia também um pequeno caderno de capa preta. Lucas abriu e viu que era um diário. As anotações começavam normais. Descrições do dia,
da vizinhança, mas logo se tornavam perturbadoras. Frases repetidas como: "Eles não me deixam dormir, o quarto está vivo, tem alguém dentro da parede." A última anotação estava borrada, mas ainda legível: "Se você encontrou isso, é tarde demais. A casa já te escolheu." Naquela noite, Lucas teve o primeiro pesadelo. Sonhou que estava trancado dentro do armário, gritando por socorro, enquanto ouvia risadas abafadas do lado de fora. Acordou suando, com marcas vermelhas nos pulsos, como se alguém tivesse o segurado com força. Tentou ignorar, atribuindo ao estresse. Mas então começou a ver vultos, reflexos estranhos no espelho, e um ruído constante, como se algo arranhasse a parte interna das paredes. Chamou um pedreiro para verificar, e o homem confirmou: o reboco estava oco em vários pontos, como se houvesse espaços entre as paredes. Lucas insistiu para quebrar um pedaço e verificar. Encontraram uma cavidade, e dentro dela, bonecos feitos com pano e cabelo humano, olhos costurados e bocas lacradas com linha vermelha. Havia dezenas deles, empilhados, mofados, como se estivessem observando. O pedreiro recusou continuar o trabalho. Disse que aquilo era trabalho de magia pesada e foi embora, apavorado. Lucas queimou os bonecos no quintal. Mas naquela noite, os gritos começaram. Eram sempre os mesmos, vozes sussurrando seu nome. Barulhos de passos correndo pelo corredor, portas batendo violentamente e, principalmente, risadas infantis. Lucas instalou câmeras em todos os cômodos. Queria provas, algo para explicar tudo aquilo. Mas ao revisar as gravações, percebeu que nas madrugadas, sempre entre 3 horas e 4 horas, as imagens ficavam escuras, como se uma sombra densa tomasse conta do lugar. E quando a imagem voltava, por um segundo, aparecia uma silhueta parada no quarto dos fundos. Sempre a mesma, magra, com a cabeça inclinada para o lado e braços compridos demais. Tentou mostrar os vídeos para amigos, mas todos ficavam corrompidos. Até que uma madrugada, acordou com batidas na porta do armário. 3 batidas, depois silêncio. Ao se aproximar, escutou uma respiração pesada vindo de dentro. E então, uma voz rouca sussurrou: "Volta pro lugar." Na manhã seguinte, decidiu sair da casa. Mas ao tentar abrir a porta, percebeu que estava trancada por fora. As janelas estavam todas vedadas. O celular não funcionava. E a luz oscilava, como se algo sugasse a energia. Passou 2 dias tentando sair, até que conseguiu forçar uma janela e fugir. Quando chegou à rua, correu até a casa da frente, onde uma senhora o atendeu assustada. Quando ele explicou o que aconteceu, ela apenas disse: "Você entrou lá, né? A casa não deixa sair tão fácil. Já levou muitos antes de você." Lucas foi para um hotel e nunca mais voltou. Tentou esquecer tudo. Mas uma semana depois, recebeu uma caixa pelos correios. Sem remetente. Dentro, a mesma caixa de madeira, com o diário e os bonecos intactos, como se nunca tivessem sido tocados. E no fundo, um bilhete: "Você ainda pertence à casa." Desde então, Lucas está desaparecido. A Casa 11 voltou a ser listada na imobiliária. E novamente, por um preço muito abaixo do mercado. Moradores da Rua do Cedro dizem que, nas madrugadas, luzes se acendem sozinhas. Outros juram ouvir o som de um armário batendo e risadas vindas do quarto dos fundos. Mas o mais perturbador é o que acontece com quem tenta visitar a casa. A fechadura da porta gira sozinha, como se convidasse. E quando alguém entra, nem sempre consegue sair. Dizem que a casa não quer apenas moradores. Ela quer histórias. E agora, está esperando o próximo. Diferente das outras casas da rua, a residência de número 45 chamava atenção por um detalhe incômodo. Todas as janelas estavam sempre cobertas por cortinas escuras, mesmo durante o dia. Mariana e Felipe só repararam nisso depois de 3 semanas morando na casa 47, logo ao lado. No começo, acharam que era apenas algum vizinho recluso, talvez um idoso que evitava o sol. Mas com o passar dos dias, começaram a perceber algo mais estranho: o som de móveis sendo arrastados durante a madrugada,
Passos leves como os de uma criança correndo no piso de madeira, e uma música tocando, sempre a mesma, como um lamento de piano antigo. O problema é que, segundo os outros moradores da rua, a casa 45 estava desocupada desde 2001, quando a família que vivia lá desapareceu sem deixar rastros. Nada foi removido. Os móveis, roupas, até brinquedos infantis permaneciam no mesmo lugar. E, mesmo assim, ninguém se atrevia a entrar. Diziam que a casa tinha olhos. E que, se você olhasse por tempo demais para ela, ela olharia de volta. Numa noite abafada de janeiro, enquanto Felipe regava o jardim, percebeu que a cortina de uma das janelas da casa ao lado estava levemente aberta. Dentro, uma figura parada, imóvel, parecia observá-lo. Ele não conseguiu ver o rosto, apenas a silhueta de alguém muito alto, com braços longos demais para o corpo. A figura se moveu lentamente para trás, e a cortina se fechou. Felipe correu para contar a Mariana, que não deu muita importância, achando que ele estava impressionado pelas histórias que os vizinhos contavam. Mas naquela mesma noite, enquanto tentavam dormir, ouviram batidas vindas da parede que dividia os dois terrenos. 3 toques secos. Depois silêncio. Mariana levantou e foi até a cozinha beber água. Quando acendeu a luz, viu algo escrito no vidro da janela com o que parecia ser vapor: "Vocês foram escolhidos." A frase desapareceu em segundos, como se nunca tivesse existido. Mariana ficou paralisada. Quando contou a Felipe, ele apenas assentiu. Os dois sabiam que não era coincidência. No dia seguinte, Felipe foi até a prefeitura pesquisar mais sobre a casa 45. Descobriu que ela pertenceu à família Noronha. Os registros mostravam um casal e 2 filhas pequenas. Em julho de 2001, os 4 desapareceram. Não havia sinais de arrombamento, violência ou fuga. As câmeras da rua mostraram a porta se fechando às 23h47 de uma sexta-feira. E nunca mais se abriu. Os corpos nunca foram encontrados. A investigação foi arquivada. Algumas testemunhas disseram que, nos dias seguintes, ouviam as meninas brincando no quintal, mas quando iam até lá, não havia ninguém. A vizinhança entrou em pânico. E, gradualmente, a casa foi sendo esquecida. Coberta com lençóis escuros. Lacrada, mas nunca exorcizada. Felipe voltou para casa abalado. Sentia que havia algo muito errado com aquele lugar. E começou a ter pesadelos. Sempre com a mesma imagem, uma escada infinita, descendo, onde vozes infantis sussurravam seu nome. Mariana começou a sentir as consequências logo depois. O cachorro da família, Thor, começou a uivar todas as noites olhando fixamente para a parede que dividia o quintal. Depois de alguns dias, desapareceu. Sumiu sem deixar rastros, como se tivesse evaporado. E na mesma noite em que sumiu, a campainha da casa tocou às 3h33. Felipe atendeu pelo interfone, mas só ouviu um chiado. Quando abriu a porta, não havia ninguém. Mas no batente, encontrou algo perturbador. Uma fita cassete, envolta em plástico e com uma etiqueta onde se lia "Não ouça". Contra todo bom senso, ele ouviu. Era uma gravação antiga, com a voz de uma menina cantando uma música infantil. Mas ao fundo, quase imperceptível, havia gemidos, pedidos de socorro, e uma voz masculina dizendo: "Ela está aqui dentro." A fita parou de funcionar no final da música. Felipe não conseguiu dormir naquela noite. Sentia que havia aberto uma porta que nunca deveria ser tocada. Depois disso, começaram as aparições. Reflexos distorcidos no espelho. Sussurros vindo do quarto das visitas. Barulhos de correntes arrastando no sótão, que, até então, eles nem sabiam que existia. Quando finalmente decidiram investigar, encontraram uma portinhola escondida atrás de um armário embutido. Subiram com uma lanterna. O sótão estava cheio de poeira, mas no canto havia uma pequena escultura esculpida em pedra. A representação de uma família de 4 pessoas, todas sem rosto. Atrás dela, em letras minúsculas, estava escrito: "Quem entra, não sai. Quem vê, será visto." Felipe derrubou a escultura e ela se partiu ao meio. No mesmo instante, a lanterna apagou.
e ambos ouviram uma respiração pesada vinda do fundo do sótão. Desceram correndo, mas quando chegaram ao quarto, viram que todos os espelhos da casa haviam rachado, exatamente no centro. Mariana desmaiou. Quando acordou, dizia coisas sem sentido, como se estivesse em transe. Repetia o nome Isabela, uma das filhas da família Noronha. No dia seguinte, Felipe decidiu fugir. Carregou Mariana até o carro, mas ao dar partida, o portão automático não respondia. Nenhum botão da casa funcionava. O celular perdeu o sinal. A televisão ligava sozinha, mostrando imagens de crianças brincando na casa ao lado, imagens que pareciam filmadas por dentro da própria residência. A última gravação mostrava a própria Mariana parada na varanda da casa 45. Mas ela nunca havia entrado lá. Até que a realidade começou a desmoronar. As paredes da casa começaram a suar. Literalmente. Gotas vermelhas escorriam pelos cantos. E na parede da sala, surgiu uma frase escrita como se fosse entalhada com unhas. Agora são 6. Felipe entendeu o recado. Eles haviam se tornado parte da família desaparecida. A casa a havia escolhido. Dias depois, vizinhos notaram um silêncio vindo da casa 47. O carro estava na garagem, luzes acesas o tempo todo, mas ninguém respondia. A polícia foi acionada. Arrombaram a porta. Tudo estava em perfeito estado, exceto por um detalhe. No centro da sala, havia uma escultura de pedra representando 6 pessoas sem rosto. A polícia não encontrou nenhuma pista sobre o paradeiro de Mariana e Felipe. Nenhum sinal de luta ou fuga. Apenas a escultura. E desde então, moradores da rua afirmam que, se você passar em frente à casa 45 e olhar atentamente, verá rostos novos nas janelas. Um casal. Às vezes, com crianças ao fundo. Imóveis. Sorrindo. Como se finalmente tivessem se juntado aqueles que nunca saíram dali. Como se a casa estivesse completa. Por enquanto. Adriana achava que morar num sobrado no final de um beco tranquilo seria o refúgio perfeito para sua nova fase. Após o fim de um relacionamento tóxico, tudo o que queria era recomeçar. A casa era antiga, mas bem conservada, e o preço abaixo do mercado parecia um presente do destino. Os vizinhos da direita, no número 7, eram discretos demais. Nunca viu ninguém entrando ou saindo. As janelas permaneciam sempre fechadas, e, à noite, as luzes não se acendiam. Achou que talvez estivesse vazia. Mas na primeira noite que passou ali, enquanto escovava os dentes, percebeu pelo espelho algo estranho. Uma figura parada na janela do quarto do andar de cima da casa ao lado. Rígida, observando. Quando se virou para ver com os próprios olhos, não havia nada ali. Apenas a escuridão. Tentou ignorar, mas na noite seguinte, novamente, a mesma silhueta. Sempre parada, sem rosto visível, apenas a sombra do que parecia ser uma mulher de cabelos longos, olhando diretamente para sua janela. No terceiro dia, Adriana resolveu perguntar ao zelador da vila sobre os vizinhos. Ele hesitou, baixou o tom de voz e disse: "A casa número 7 está fechada há anos. Desde o que aconteceu com a família Teixeira." Ela o pressionou por mais informações, e ele apenas murmurou: "Não devia olhar muito para lá." Naquela noite, decidiu testar algo. Fez um gesto com a mão na frente da janela, acenando. A figura da casa ao lado repetiu o gesto com precisão assustadora. Adriana recuou, o sangue gelado. Alguém, ou alguma coisa, estava do outro lado. Começou a fechar as cortinas toda a noite. Mas mesmo assim, sentia o olhar atravessando as paredes. Sonhava com olhos fixos, com vozes abafadas vindo das paredes, e cada vez mais, com o nome Esther sendo sussurrado em seu ouvido. Nunca conheceu ninguém com esse nome. Mas o som era claro, insistente, como se alguém suplicasse por ajuda. Determinada a entender, Adriana buscou registros antigos sobre os moradores da casa número 7. Encontrou uma matéria de jornal datada de 1986. A manchete dizia: "Família desaparece após relatos de perturbações em casa antiga." A matéria falava de Jorge e Helena Teixeira e sua filha única,
Esther, de 9 anos. Testemunhas diziam que a menina começou a agir de forma estranha, falando sozinha, desenhando figuras bizarras nas paredes e dormindo no chão do banheiro. Um dia, os 3 desapareceram. A casa foi lacrada pela polícia, mas nunca houve sinais de fuga. O único vestígio deixado foi uma pintura feita com algo que parecia sangue na parede da sala. 3 figuras de mãos dadas, com olhos gigantes e bocas costuradas. A casa foi vendida, mas ninguém conseguia permanecer ali. Os relatos de aparições e sensações de estar sendo vigiado continuavam. E o mais comum de todos os relatos era sempre o mesmo: uma mulher parada na janela, à noite. Depois disso, os eventos se intensificaram. Adriana passou a ouvir sussurros enquanto dormia. As luzes do seu quarto piscavam por volta das 2h12 da manhã, sempre nesse horário. Certa noite, sua televisão ligou sozinha. Na tela, não havia canais. Apenas uma imagem parada, a fachada da casa número 7. E, lentamente, a imagem foi se aproximando da janela do andar de cima. Como se alguém, ou algo, se aproximasse em tempo real. Quando a câmera se aproximou o suficiente, a figura apareceu. Uma mulher com o rosto deformado, olhos completamente negros, e a boca costurada com fios grossos. Adriana gritou e puxou o fio da TV da tomada. Mas mesmo desligada, a tela continuava mostrando a imagem. Apenas parou quando ela quebrou o aparelho com um chute. No dia seguinte, o reflexo da figura apareceu no espelho do banheiro, atrás dela, por apenas um segundo. Mas tempo suficiente para entender que aquilo estava cada vez mais perto. Numa noite de sexta-feira, Adriana ouviu barulhos vindos do quintal. Foi até a cozinha, acendeu a luz e viu marcas de pegadas molhadas entrando pela porta dos fundos, mesmo estando trancada. Seguiu o rastro até a sala, onde encontrou uma boneca antiga sentada no sofá, com um papel amassado preso à sua mão. Nele estava escrito: "Você agora mora ao lado dela." Adriana queimou a boneca no quintal, mas o fogo apagava sozinho. As chamas não pegavam. A boneca parecia feita de carne. Ligou para a polícia. Quando os agentes chegaram, não encontraram boneca nenhuma, mas ficaram visivelmente desconfortáveis ao se aproximar da casa número 7. Um deles cochichou para o outro: "É ali de novo. A casa da menina." Quando se foram, Adriana recebeu uma mensagem no celular, sem número, apenas com uma frase: "Volta comigo pro escuro." A luz acabou na mesma hora. E, pela janela, viu a figura da mulher na casa ao lado. Mas agora, estava mais perto, dentro do quintal. Na última noite, Adriana decidiu fugir. Arrumou as malas, chamou um táxi. Mas ao descer, a vila estava diferente. As casas pareciam mais antigas, cobertas de mofo e raízes. O céu estava vermelho, sem estrelas. E no portão da frente, a mesma figura bloqueava a saída. Só que dessa vez, não estava sozinha. Havia uma menina de mãos dadas com ela. Esther. Seus olhos estavam vazios, e sua boca tremia, como se quisesse falar, mas fosse impedida. Adriana recuou. Voltou correndo para dentro de casa. Mas lá dentro, tudo havia mudado. As paredes estavam cobertas com os mesmos desenhos feitos com sangue de 1986. E no espelho da sala, estava escrito: "Bem-vinda à janela." Adriana correu até seu quarto. Mas não havia mais cama, nem móveis. Apenas uma cadeira, voltada para a janela. Ela sentou, quase sem controle do próprio corpo. E ficou ali, imóvel, esperando. Hoje, se você passar pela vila, vai ver que a casa 47 está com as janelas sempre fechadas. E a casa número 7 agora tem 2 sombras nas janelas do andar de cima. Imóveis, observando, como se estivessem esperando alguém acenar de volta, como se desejassem companhia. E se você olhar tempo demais, pode sentir que não está mais só, porque o que habita aquelas janelas não quer apenas observar, quer atravessar, quer entrar, quer se espalhar.
Gustavo não tinha medo de fantasmas. Cético desde criança, sempre atribuiu fenômenos estranhos a falhas elétricas, coincidências ou histeria coletiva. Por isso, quando recebeu a chave da casa 103, no final da rua Santa Justina, se preocupou apenas com as infiltrações e o piso antigo. O imóvel era amplo, isolado e cercado por árvores densas, o que lhe dava uma certa paz. A antiga moradora, uma senhora chamada Olívia, havia falecido ali, sozinha, aos 92 anos. Foi o que contou o corretor, tentando parecer discreto. Gustavo não se incomodou. Mas a primeira noite foi marcada por um som contínuo que parecia vir de dentro das paredes, um relógio de pêndulo, mesmo sem ele ter um em casa. Tocava lento, cadenciado, como uma contagem regressiva. Na madrugada, ele acordou com a impressão de que havia alguém parado no pé da cama. Acendeu a luz, olhou ao redor, nada. Mas no chão, perto da porta, estava uma marca molhada em formato de pé descalço. E o piso estava seco antes de dormir. Nos dias seguintes, Gustavo percebeu que a casa parecia acompanhar seus movimentos. Luzes piscavam quando ele passava. Portas rangiam sempre que ele pensava em abri-las. Como se o lugar o previsse. O mais estranho era o espelho do corredor, que embaçava sozinho, mesmo sem ninguém próximo. Certa noite, após o banho, notou palavras escritas no espelho, como feitas com o dedo sobre o vapor. Ela ainda está aqui. Tentou apagar, mas as letras reapareceram sozinhas 2 minutos depois. Procurou câmeras ocultas, brincadeiras de mau gosto. Nada. Ligou para o corretor e perguntou mais sobre a antiga moradora. Ele relutou, mas acabou confessando. Antes de morrer, Olívia passou os últimos anos sem contato com ninguém. Dizia que ouvia as paredes, que o tempo estava preso dentro da casa, e que alguém do passado a chamava toda noite. Morreu sentada em frente ao espelho do corredor, com os olhos abertos. A expressão em seu rosto era de surpresa, quase medo. O espelho nunca foi removido desde então. Gustavo decidiu desmontá-lo. Desparafusou com cuidado e tentou puxá-lo da parede. Mas descobriu que estava colado de maneira grotesca, como se houvesse sido fundido ao concreto. Tentou usar uma espátula. Quando forçou, o vidro rachou. E do outro lado da fenda, por 1 milésimo de segundo, viu um olho. Alguém estava ali, atrás. O susto fez cair para trás, derrubando o espelho. O vidro estilhaçou. No mesmo instante, todas as luzes da casa apagaram. O som do pêndulo recomeçou, mas agora, mais rápido. Como se a contagem estivesse se acelerando. Gustavo passou a noite trancado no carro, do lado de fora, com medo de entrar. Mas ao amanhecer, encontrou tudo exatamente como antes. O espelho intacto, sem rachaduras, sem sinais de queda. Como se nada tivesse acontecido. Só havia um detalhe novo, uma marca de mão no vidro. Do lado de dentro. Uma mão pequena, fina, como de uma mulher. E na parte inferior do espelho, uma nova frase: agora é sua vez. A partir dessa noite, os eventos tomaram outro rumo. Gustavo começou a ver vultos refletidos no espelho. Uma mulher idosa, que surgia por frações de segundo, sempre atrás dele. Nunca aparecia diretamente. Apenas no reflexo. E sempre mais perto. Em certo momento, ele percebeu que seu próprio reflexo estava levemente atrasado. Demorava uma fração de segundo para imitá-lo. Em uma madrugada, ao se olhar, viu que o reflexo sorria, mas ele não estava sorrindo. Foi o suficiente para entender que o espelho não era apenas um vidro. Era uma porta. E algo do outro lado tentava sair. Começou a pesquisar sobre a casa. Encontrou registros antigos de outros donos. Um deles relatava exatamente o mesmo fenômeno em uma carta nunca enviada. A casa está viva. Ela espelha o que você teme. E o espelho é o coração disso tudo. Olívia sabia. E agora eu também sei. Não olhe. Nunca olhe. Gustavo cobriu o espelho com um lençol, mas o tecido caía sozinho durante a noite. Tentou quebrá-lo de novo, desta vez com um martelo. Mas o vidro resistia, como se fosse aço. Em uma das tentativas, ao bater com força,
O reflexo mostrou um ambiente diferente, um corredor idêntico ao da casa, mas coberto por mofo e com paredes pulsantes, como carne viva. Atrás dele, viu Olivia, mas seu rosto estava deformado. A boca era larga demais, os olhos fundos e negros. Ela esticava a mão em direção ao vidro. E então, sorriu. Um sorriso impossível. O reflexo voltou ao normal segundos depois, mas Gustavo já sabia, aquilo não era imaginação. O espelho era um portal. E estava cada vez mais fino, cada vez mais frágil. Era uma membrana, prestes a se romper. Na última noite, ouviu a frase mais assustadora de todas. Não veio do espelho. Veio de dentro da casa. Você já está do lado de cá. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com Gustavo. A polícia foi chamada por um amigo que não conseguia contato havia dias. A casa estava trancada, luzes apagadas e um forte cheiro de ferro no ar. Quando entraram, encontraram tudo arrumado, nada revirado. Mas no chão do corredor, exatamente em frente ao espelho, havia marcas de pés molhados, indo em direção ao vidro. E ali, estampado em letras grandes feitas com o próprio vapor, lia-se: a troca foi feita. O corpo de Gustavo nunca foi encontrado. Mas quem passa hoje pela casa 113 se atreve a olhar para o espelho que permanece ali, imóvel, frio, indestrutível, jura ver um homem lá dentro, preso, batendo com os punhos, como se ainda tentasse voltar. Mas agora, é tarde demais. O reflexo ganhou vida própria e espera pelo próximo olhar. A casa 302 do conjunto Vale Sereno estava vazia havia mais de 5 anos. Pelo menos era isso que diziam os moradores mais antigos, que evitavam até andar na calçada em frente à residência. No entanto, quando os irmãos Elisa e Ramon se mudaram para a casa 301, ao lado, nada disso foi mencionado. A corretora só comentou, com um sorriso apressado, que a casa ao lado está à espera de compradores. No primeiro mês, tudo correu bem. Mas, pouco a pouco, começaram os ruídos. Sussurros fracos que pareciam sair da tubulação, batidas secas vindas do outro lado da parede e um som que lembrava alguém caminhando descalço em um piso úmido. O mais estranho era que isso sempre acontecia por volta das 4h16 da manhã. Nunca antes, nunca depois. Ramon tentava não dar importância, mas Elisa ficou obcecada. Passava horas olhando pela janela em direção à casa 302. Jurava ver uma luz tênue acendendo e apagando no andar de cima. Sempre à mesma hora. Como um chamado mudo. Como um aviso. Um dia, motivada pela curiosidade, Elisa pulou o pequeno muro entre as casas e foi até a porta da 302. Achou que talvez fosse um vizinho desavisado, ou algum invasor usando o imóvel abandonado. A porta da frente estava trancada, mas o portão dos fundos rangeu com facilidade. O mato alto cobria quase tudo, mas havia uma trilha pisada, recente. Ela seguiu. Chegou até uma porta de serviço, que estava encostada. Ao empurrar, entrou em um corredor estreito e escuro. O ar era pesado, com cheiro de madeira podre e mofo antigo. O chão estalava sob seus pés. Quando chegou até a sala, viu que todos os móveis estavam cobertos com lençóis, exceto uma poltrona vermelha voltada para a parede. E, mesmo coberta, ela parecia usada. No centro da sala, havia uma fotografia caída no chão, emoldurada. Mostrava uma família, um casal e um menino. Mas o rosto do garoto havia sido riscado com algo pontiagudo. E no verso da moldura, escrito à mão, ele ainda está aqui. Nunca foi embora. Assustada, Elisa saiu correndo e prometeu não voltar. Mas naquela mesma noite, algo mudou. As batidas começaram do lado de dentro da casa deles. O som vinha das paredes, e não mais da 302. E agora, com uma nova frequência, 6 batidas. Depois silêncio. E então, uma frase surgia na parede do corredor, como se riscada por unhas. Você ouviu. Ramon achou que Elisa estava em surto, que tudo era uma projeção da mente dela. Até que ele próprio começou a ouvir a respiração. Sempre que ficava sozinho, sentia alguém por perto.
O ar ficava gelado, parado, como se alguém se movesse atrás dele e congelasse o tempo. Em uma dessas noites, Ramon trancou todas as portas e janelas e foi dormir com uma faca de cozinha embaixo do travesseiro. Mas às 4h16, acordou com a faca no chão e a porta do quarto aberta. Na parede, escrita com letras pretas, estava a mesma frase: "Ele ainda está aqui." E agora, parecia não estar mais apenas do lado de lá. Elisa começou a falar sozinha. Dizia que o menino da foto falava com ela, que o nome dele era Samuel, e que havia sido trancado dentro da casa 302 pelo próprio pai, que nunca conseguiu sair, que seu corpo ainda estava lá. Ramon tentou chamar ajuda, levou a irmã a um psiquiatra, mas os surtos aumentaram. Ela se recusava a sair de casa. Pintava figuras infantis com tinta preta nas paredes, todas com olhos brancos e bocas abertas, como se estivessem gritando. E quando questionada, dizia: "É para ele lembrar quem ele era." Uma madrugada, Ramon ouviu Elisa cantando uma música infantil que nunca aprenderam. Ao se aproximar do quarto, viu que ela não estava sozinha. Sentada na cama, havia outra figura, pequena, curvada, com o rosto coberto por um capuz escuro. Quando acendeu a luz, não havia mais nada. Elisa apenas sorriu e disse: "Ele gostou de você." Naquela noite, a luz da casa 302 acendeu sozinha, pela primeira vez em anos. Ramon resolveu entrar na casa ao lado. Precisava acabar com aquilo. Levou uma lanterna, uma corda e seu celular. Entrou pelos fundos, como Elisa havia feito antes. A sala estava diferente. Agora, todos os lençóis haviam sido removidos. Os móveis estavam limpos. A poltrona vermelha estava virada para ele. E havia marcas no chão, como pegadas pequenas indo em direção ao sótão. Ramon seguiu. Subiu as escadas rangentes. Chegou a uma porta trancada com um cadeado antigo. Forçou, chutou, quebrou. Quando entrou, o fedor era insuportável. O ambiente era sufocante. No centro do cômodo, havia uma cama de criança coberta de correntes. E no canto, uma pequena ossada envolta por roupas infantis. No chão, desenhos feitos à mão. Todos de um menino chorando atrás de grades. Ramon caiu de joelhos. Sentiu algo passar por ele. Uma sombra. Uma brisa fria. E então, ouviu a voz: "Agora eu posso sair." O cômodo ficou completamente escuro. E o celular de Ramon, que estava gravando tudo, caiu da mão dele, filmando apenas o teto. No dia seguinte, Elisa foi encontrada sentada na varanda da casa 301. Estava catatônica. Não respondia a ninguém. Repetia apenas uma frase: "Ele saiu." Mas deixou alguém no lugar. Ramon nunca foi encontrado. A polícia encontrou apenas seu celular, com o vídeo parando abruptamente após um sussurro. A casa 302 foi novamente lacrada. Mas moradores da rua Vale Sereno juram que agora são duas luzes que acendem à noite. E duas sombras que se movem pela casa. Um adulto e uma criança. E se você passar exatamente às 4h16 da madrugada, poderá ouvir a música infantil sendo tocada de novo. E talvez, só talvez, veja Elisa na janela, sorrindo para o nada. Ou para alguém que você não consegue ver. A casa 88 da Rua das Bromélias era conhecida no bairro por sua beleza decadente. Um casarão antigo, de arquitetura colonial, pintado com um tom de azul desbotado que parecia resistir ao tempo e à memória. Após anos fechada, foi alugada por Bianca, uma restauradora apaixonada por imóveis antigos. Seu plano era simples: morar ali enquanto restaurava o interior e, depois, vender por um bom valor. Não se intimidou com as histórias contadas pelos vizinhos, que falavam de gritos noturnos, janelas que se abriam sozinhas e espelhos que guardavam segredos. Achava tudo folclore de bairro. Na primeira semana, tudo correu bem. Bianca se sentia inspirada pela atmosfera do lugar. Anotava detalhes para sua restauração. Até que notou algo peculiar. Toda noite, à meia-noite exata, a porta do porão se destrancava sozinha.
Ela testou trancar com chave, prender com corrente. Nada adiantava. A 0 hora em ponto, o trinco girava. E a porta se entreabria com um rangido lento, quase cerimonial. Curiosa, decidiu descer com uma lanterna e explorar o porão. Era amplo, úmido e repleto de móveis antigos cobertos por panos. Em um dos cantos, encontrou um baú de madeira, coberto por símbolos riscados a canivete. O baú estava trancado, mas ao tocá-lo, a temperatura do ambiente caiu subitamente. Sentiu um arrepio subir pela espinha, como se alguém tivesse sussurrado em seu ouvido. Ao subir de volta, percebeu que sua lanterna estava sem bateria, mesmo tendo carregado naquele dia. E, ao olhar para o espelho da sala, viu algo que a paralisou. Seu reflexo estava sorrindo. Mas ela não estava. O reflexo piscou com um segundo de atraso e voltou ao normal. Bianca culpou o cansaço, tentou seguir com a rotina. Mas nas noites seguintes, o espelho passou a mostrar coisas que não estavam ali. Pessoas passando atrás dela. Móveis mudando de lugar. E, às vezes, a imagem do porão, mesmo ela estando no andar de cima. Determinada a acabar com aquela sensação de perseguição, contratou um especialista em história local. Um senhor chamado Adalberto, que já havia pesquisado casos de assombrações na região. Ele veio até a casa, analisou os símbolos no baú e empalideceu. Disse que aqueles riscos remetiam a um antigo ritual de aprisionamento espiritual, praticado no século XIX. Eram usados para conter entidades que não deveriam circular entre os vivos. Bianca riu, desacreditando. Mas quando Adalberto quis abrir o baú para confirmar, ele simplesmente se recusava a ceder. Mesmo com força, ferramentas ou tentativas de quebrar. Foi quando algo aconteceu. A luz da casa se apagou sozinha. E do fundo do porão, uma voz infantil surgiu. Não tira ela daqui. Bianca e Adalberto subiram correndo. E o especialista, ao sair da casa, disse uma única frase antes de nunca mais atender seus telefonemas. Você abriu a casa. E ela não quer fechar. Na noite seguinte, o espelho da sala refletia o porão o tempo todo. Mesmo durante o dia. E Bianca percebeu que quanto mais tentava ignorar, mais presente aquilo ficava. O baú começou a aparecer em sonhos. Sonhava que estava trancada dentro dele, ouvindo risos e lamentos ao seu redor. Via mãos passando por frestas. Sentia o cheiro de madeira úmida e sangue. Numa dessas noites, acordou com o som de arranhões vindos do chão. Seguindo o som, percebeu que o piso da sala estava se rachando lentamente. Como se algo, embaixo, tentasse sair. Pegou uma marreta e, num impulso de desespero, quebrou o chão de madeira. Descobriu um espaço vazio, uma espécie de câmara escondida. Dentro dela, dezenas de bonecas de porcelana, todas com olhos arrancados e bocas costuradas. Em suas testas, a mesma palavra riscada: mãe. Bianca recuou, caiu de joelhos, e quando olhou para cima, viu o espelho da sala rachado ao meio. E no reflexo, uma criança de vestido branco parada atrás dela. Bianca fugiu naquela noite. Foi para um hotel, deixou tudo para trás. Mas, mesmo fora da casa, as manifestações a seguiam. O espelho do quarto do hotel mostrava o reflexo da casa 88. O relógio sempre parava à meia-noite. E, em uma madrugada, encontrou embaixo da cama uma boneca igual às do porão, com a mesma palavra, mãe. Decidiu procurar a história da antiga moradora da casa. Descobriu que, em 1928, uma mulher chamada Antônia viveu ali com suas filhas gêmeas. As crianças desapareceram misteriosamente. A mãe foi acusada de assassinato, mas nunca encontraram os corpos. Ela jurava que as meninas haviam sido levadas por espelhos vivos e fechadas em bonecos para não fugirem. Foi internada e morreu no manicômio. Depois disso, ninguém mais viveu muito tempo na casa 88. Todos relatavam o mesmo: reflexos falsos, bonecas vivas e um baú que ninguém conseguia abrir. Bianca percebeu que a história estava se repetindo, e que agora, ela era parte dela. No último registro de Bianca, uma filmagem do celular mostrava ela de frente para o espelho, dizendo: se alguém encontrar isso, não olhe para os reflexos. Eles não são seus.
No final do vídeo, o reflexo dela sorri, mas ela permanece séria. E então, a gravação se apaga. Bianca desapareceu. A casa 88 foi lacrada novamente. Mas os vizinhos dizem que, toda meia-noite, a luz da sala acende sozinha. E quem se atreve a olhar pelo vidro vê duas coisas: o espelho rachado e uma mulher sentada diante dele, segurando uma boneca. Parada, olhando fixamente para quem ousar encarar. Porque agora, a casa escolheu um novo reflexo. E tudo o que ela precisa é de olhos curiosos.